Filho do Homem regressar, achará fé na terra? Que fé é essa, se todo mundo acredita em alguma coisa? Meus queridos irmãos, é fé nele. Nele e somente nele como único meio de salvação. Todo o capítulo 24 de Mateus, vocês sabem que é um capítulo profético. Jesus narra no capítulo todo sobre os tempos antecedentes ou que antecederiam a sua segunda vinda. Como o mundo estaria, como a geração que antecederia a sua volta estaria vivendo na terra. Então, capítulo 24, versículo 32, Jesus disse assim: aprendei, pois, a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabei que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Pois assim como nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia que Noé entrou na arca. E não o perceberam, senão quando veio o dilúvio e os levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. Querido Deus, mais uma vez, estamos com o nosso coração sedento de ouvir do Senhor. Eu rogo mais uma vez a ajuda dos céus, toda a inspiração, toda a revelação, todo o entendimento da sua santa e bendita palavra, que o Espírito Santo possa vir sobre a minha vida e a vida dos meus irmãos, nos abençoando com uma mensagem que venha do seu coração amoroso para o coração deste povo aqui presente, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados irmãos, podem sentar. Eu tenho, lá no fundo do meu quintal, um pé de figo. E é interessante, queridos, que ele está sem folha. Mas também com frio desse, né? Ele não tem folha. Mas eu sei que quando, eu já podei, né? Eu sei que quando ele começar a sair os novos galhos, que ele começar a vestir-se de folhas novas, eu sei que o verão está chegando. E eu sei que vai produzir muito figo. Esse ano eu fiz minha terceira colheita de figo. Eu tenho um pé só. Mas interessante que numa colheita só daquelas, eu colhi mais de 300 figos. Um pezinho de figo, irmão.
não é? Todo dia eu oro lá e abençoo minha figueira. Jesus nos conta aqui essa parábola da figueira. Ele disse, olha, quando você olha para a figueira e você vê que ela está renovando, que ela está novamente ganhando folhas novas, você sabe, o verão está chegando. Aí Jesus diz, então, olha, eu tenho compartilhado com vocês os chamados sinais. Capítulo 24 inteiro, Jesus fala de vários sinais que estariam acontecendo no mundo antes da sua vinda. Em outras palavras, Jesus disse, olha, eu não voltarei sem avisar. Só não vou avisar para vocês o dia nem a hora, mas eu vou avisar vocês através de quê? De acontecimentos, de sinais. Jesus disse que nos dias de Noé foram 120 anos de anúncio. Deus tinha dito que a terra não estava mais suportando tanta maldade, tanto pecado, ao ponto de Deus dizer na época, eu tenho me arrependido de ter feito o homem, eu fiz a minha imagem e semelhança, mas ele depravou tanto, ele ficou tão mal, tanta maldade, tanta perversidade, que eu me arrependo de ter feito o homem. E então Deus decidiu que iria exterminar com a raça humana. Mas, de repente, no meio de toda a raça da época, antes do dilúvio, Deus olhou para um homem chamado Noé. E Deus, vendo no coração de Noé, que Noé era um homem de um coração limpo, de um coração puro, no meio de uma geração pervertida e corrupta, e Deus, vendo Noé, Deus decidiu não exterminar com toda a raça humana, mas começar de novo. Decidiu que de Noé e da sua mulher, e da sua descendência ali, dos seus filhas e genro ali, Deus decidiu que daria uma nova chance para a raça humana que ele havia feito a sua imagem e semelhança. Mas antes dele deixar só Noé e a sua casa, Deus disse, Noé, eu quero que você pregue. Eu quero que você avise. E Noé demorou 120 anos anunciando através da construção daquela arca. Naquela época não chovia, naquela época falar de inundação era uma loucura pura, alguém falar que a terra seria inundada de água se nem chovia. Mas Noé disse, Deus falou para mim construir esta arca, e eu vou obedecê-lo, e ele disse que quem quiser pode entrar. Eu vou entrar na hora que ele mandar, eu e a minha família, vamos entrar para sermos poupados da inundação, ou do dilúvio. 120 anos, Pedro faz questão de dizer, lá na sua segunda epístola, no capítulo número 3, que foram 120 anos de pregação inútil. 120 anos de zombaria. Mas chegou o dia que, de repente, se não chovia aquele dia, o céu escureceu e começou a chover, e não parou a chuva, e foram 40 dias de inundação, toda a terra e todo ser vivo que não estava dentro da arca morreu.
E Pedro então diz, assim também será na vinda do Filho do Homem. Jesus diz, assim também. Aqui Jesus disse, vocês se lembram da história? Lembra como foi nos dias de Noé? Pois assim também será na vinda do Filho do Homem. Jesus disse, nos dias de Noé, era o homem vivendo para si. O homem satisfazendo os seus desejos, o seu ego, suas vontades, pois assim também será na vinda do Filho do Homem. E então ele contou essa parábola, porque muitos perguntavam, mas Senhor, quando é que isto vai acontecer? Afinal de contas, o Senhor está dizendo que vai haver um fim. Quando será este fim? E então Jesus conta esta parábola e disse, observe a figueira. Veja, quando ela começar a ganhar folhas, pode estar certo que o verão virá. Meus amados irmãos, nós estamos nos fins dos tempos, vocês creiam? Se alguém não acredita, não muda nada para Deus, porque Jesus vai voltar. Breve ele voltará. Acabamos de cantar. Ele prometeu e ele vai cumprir. Não há dúvida. O mundo está maduro. Isto é, o mundo no sentido de não preparado para a volta de Jesus, mas está maduro. As profecias estão se cumprindo cabalmente. Os sinais da sua vinda alertam-nos que breve, muito breve, a trombeta de Deus poderá soar. O engano religioso é intenso. As falsas religiões proliferam de uma maneira assustadora. Os falsos profetas enganam os ignorantes. Os terremotos açoitam as cidades. A fome assola a terra. As muitas e sangrentas guerras revelam quão monstruoso é o coração do homem sem Deus. As epidemias alastram-se cada vez mais, espalhando tormento e morte. O amor está se esfriando de quase todos. Jesus disse, o amor se esfriará de quase todos. E aí então, o Filho do Homem voltará. A fé para a salvação está acabando. Ao ponto de Jesus, certa ocasião, dizer, porventura, quando eu voltar, quando o Filho do Homem regressar, achará fé na terra? Que fé é essa? Se todo mundo acredita em alguma coisa? Meus queridos irmãos, é fé nele. Nele e somente nele como único meio de salvação. É fé nele para perdão dos seus pecados, é fé nele para obediência, porque o justo viverá pela sua fé. Não é a fé que um dia diz, eu aceitei a Cristo no meu coração, é fé que persevera. Aquele que perseverar até o fim, aquele que permanecer crendo, vivendo em perfeita harmonia com a santa e bendita palavra, vivendo santamente, este que permanecer crendo até a hora da volta dele, esse vai ser salvo. E Jesus disse, será que o Filho do Homem vai achar esse tipo de fé no coração do homem? Jesus não estava falando de religiosidade, ele estava falando de
fé. A ciência, cada dia evolui mais. Jesus disse que por se multiplicar, não é? A ciência, ela multiplicaria. Vivemos tempos de muita angústia. A igreja tem sido perseguida no campo das ideias no mundo inteiro. Está sendo torturada em muitos lugares do mundo onde crer em Deus é crime. Jesus diz que quando estas coisas estivessem acontecendo, a sua igreja, aqueles que creem nele, deveriam estar de fato com uma certeza no coração: está perto a sua vinda. Acabamos de cantar Hosana. Hosana quer dizer, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Sim, meus queridos irmãos, a segunda vinda de Cristo, ela pode acontecer a qualquer hora. Porque os sinais que Jesus contou, se você lê os evangelhos, eu diria para você que acho que todos estão se cumprindo diariamente. E cada dia parece, eu tenho 74 anos de idade, irmãos, eu tenho visto uma mudança radical na minha geração. É muita mudança, é mudança demais na minha geração. Hoje eu estava num momento de celebração de 50 anos de casamento de um casal. E uma coisa que eu estava compartilhando com aqueles que ali estavam naquele evento de bodas de ouro, sobre o que Jesus disse: casavam, davam-se em casamento. E eu hoje estava falando ali de casar e descasar. Eu estava dizendo ali que na minha caminhada no ministério, nestes 40 e tantos anos que eu sirvo a Deus de tempo integral no ministério, eu fiz poucas bodas de ouro. Fiz poucas bodas de prata. Mas já fiz muitos casamentos. Porque poucos casamentos duram 25 anos e raros os que duram 50. Jesus disse que casavam, davam-se em casamento. Tem gente que gosta de casar, tem gente que casa 5, 6 vezes. Parece que tornou um vício casar, não é verdade? Casa, descasa, casa. Pastores agora, virou moda pastor casar e descasar e casar de novo. Casa, tem pastor do 3º casamento. Os irmãos estão entendendo? Jesus estava aqui dizendo, olha, vai haver um tempo que os valores... Eu estava lendo ali as Escrituras hoje à tarde e dizendo, Jesus disse, aqueles que Deus uniu, o homem não pode separar. Não separe o homem. Mas, e há pessoas que vão lá diante de Deus e fazem um voto de fidelidade, de ficar do lado do outro, até que a morte separe. Mentira pura. A primeira confusão que tem, separa. Os valores, infelizmente. Irmãos, a vinda de Jesus será o fim de tudo.
Haverá um tempo que eu diria assim, o cálice da ira de Deus vai se encher. Chegará então o fim. Quando ele vier com poder e muita glória, o texto sagrado diz: todo olho o verá. Até mesmo aqueles que traspassaram o seu lado, até aqueles que o mataram ali na cruz. Sua segunda vinda, queridos, será física. Pastor, mas Deus é Espírito, sim. Mas Jesus ressuscitou e ele tem um corpo. E quando ele vier, todo olho verá. Até mesmo aqueles que perfuraram-lhe o lado, todo olho verá. Todo joelho há de se dobrar. E toda língua há de confessar que só existe um Senhor. Não para salvação, porque ele vem como juiz. Mas todo olho verá. Vai ser uma segunda vinda visível, audível, gloriosa, poderosa e vitoriosa. Ele não mais virá como servo. Ele virá como Rei dos reis e Senhor dos senhores. Amém? Virá não como advogado mais. Hoje ele está à destra do Pai como nosso advogado. Mas ele não virá mais como advogado. Ele vem como juiz para julgar vivos e mortos. Virá não mais para salvar, mas para julgar. Quando Jesus voltar, as oportunidades que nós temos agora, que esta geração tem agora, cessará. A porta da salvação estará para sempre fechada. Lembra a parábola das virgens? 5 entraram e 5 ficaram desesperadas, que são aqueles aqui tipificados pelos religiosos, a geração de gente religiosa que crê, mas não obedece, que crê, mas não faz o que tem que ser feito, e estarão do lado de fora dizendo: por favor, dá-nos uma segunda chance, abra a porta, por favor, para que entremos. Não haverá segunda chance. A porta da salvação estará para sempre fechada. Será o grande dia do juízo. Ele vai se assentar no trono da sua glória. E ali julgará as nações. Todos estarão diante daquele trono branco. Todos. A Bíblia disse que os mares devolverão os seus mortos. Os túmulos se abrirão. Aqueles que foram mortos nos mais variados tipos de morte, não me importa. Aquele dia, todos ressuscitarão. Todos estarão diante do trono branco. Está lá no capítulo 20 do livro do Apocalipse. Todos. Eu e você estaremos lá. Escute isso que eu estou dizendo. Você vai lembrar naquele dia. Pastor disse, é verdade. Todos estaremos lá. Todas as gerações estarão lá. Eu não sei como, mas todos estarão lá. E naquele dia, iniciará então o julgamento. Os livros serão abertos. A sua história está sendo escrita naqueles livros. Tudo que você faz aqui
fica escrito como memória diante de Deus. Está lá, leia no livro. Em casa você pode abrir a sua Bíblia. No último livro, no penúltimo capítulo do Velho Testamento, Malaquias 3, a partir dos versículos 13 em diante, e você leia e vai ver que Deus escreve tudo que os perversos fazem e tudo que os justos fazem também, tudo estará escrito lá. E naquele dia, toda a humanidade fica descoberta. E serão julgados segundo tudo quanto está escrito naqueles livros. Mas depois abrirá um segundo livro, ou um outro livro, o chamado livro da vida. No dia que um pecador aqui na terra se arrepende genuinamente de seus pecados, com a sua boca confessa, no seu coração se arrepende de seus pecados e aceita a única maneira de ser salvo, que é o sangue remidor e purificador de Jesus, é remido dos seus pecados, é renascido de novo. Naquele momento o Espírito Santo escreve o seu nome, você tem um novo nome escrito naquele livro chamado Livro da Vida. E todos ali serão chamados. Quem? A humanidade inteira? Não. Todos aqueles que se tornam filhos de Deus através da redenção, através da morte expiatória de Cristo, através do perdão dos seus pecados e que permanecem fielmente andando na presença dele até o fim. A Bíblia diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E naquele dia, então, todos quantos não tiverem seus nomes escritos ali, a igreja, ela escreve o nome de todos os seus membros, a gente relaciona o nome de todos os membros. E algumas pessoas naquele dia vão dizer: mas o meu nome estava escrito lá, pastor Daniel colocou lá no computador da igreja o meu nome como membro da igreja do Nazareno. E o senhor pode até dizer: olha, pastor Daniel escreveu, mas não chegou esse nome aqui no meu livro, não. Porque não é apenas ter o nome no livro da igreja, é no livro da vida. Entendeu o que eu estou dizendo? É no livro da vida. E naquele dia, então, quem tiver seu nome escrito lá, vai ouvir o Senhor dizendo: vem para cá, bendito de meu Pai. Entre aqui no gozo do seu Senhor. Mas e quem não tiver o nome escrito lá no livro da vida? Diz lá no capítulo 20 do Apocalipse que tem um lugar chamado inferno. Um lugar onde Jesus disse que o fogo nunca apagará. E aonde o verme nunca vai destruir o corpo. E então este lugar chamado inferno de fogo e tormento, preparado para Satanás e seus anjos, naquele dia vai receber todas as pessoas, toda a humanidade, todo o ser humano que não foi feito para morar lá, para viver a eternidade lá, em tormento eterno, vai ser lançado na fornalha de fogo ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. É triste, mas é bíblico. Naquele dia, tudo termina. A porta da salvação estará para sempre fechada. As virgens ficaram lá de fora, dizendo desesperada: deixa-nos entrar. Jesus vai assentar no trono da sua glória, e ele vai julgar ali as nações.
Todos vão ter que comparecer diante dele. Todos os mortos, grandes e pequenos, estarão diante do trono. Em vão, os homens vão tentar fugir da sua presença. Todos serão julgados segundo as suas obras. Todos aqueles, porém, que forem encontrados, escritos no livro da vida, ou seja, todos aqueles que não foram encontrados no livro da vida, que não receberam a Jesus como Salvador, como disse, sofrerão condenação eterna. Meus irmãos e irmãs, o dia do Senhor está mais próximo do que a gente pensa. E esse dia vai apanhar muitos de surpresa. Ele disse que ele viria como ladrão da noite, que não avisaria que hora e nem dia. Ele disse, nem ele sabe o dia. É da exclusividade do Pai. Ele virá quando as pessoas estiverem questionando a veracidade da sua vinda, questionando, porque no tempo de Jesus já questionavam, onde estão os sinais da sua vinda? No tipo de Pedro, já diziam, onde está? Desde os dias de Noé, o mundo continua a mesma coisa. Ele disse que voltaria, quando é que, por que não veio? E então Jesus disse, lembra que nos dias de Noé parecia assim também, tudo era normal, dizia, Noé está falando, e até agora não aconteceu nada. Mas ele virá. Jesus Cristo vem. Amém? Você vai? Eu gostaria de ouvir amém de todos. Você vai? Que ele vem, eu não tenho dúvida. A minha pergunta é, você vai? Para onde? Há dois destinos depois. Céu e inferno. Para onde você vai? Você está preparado, sinceramente, para aquele dia? Irmãos, eu temo e tremo diante desta pergunta. Não deixe para a última hora, porque não haverá mais tempo. Naquele dia será tarde demais tentar se preparar, se arrepender de última hora. Arrependimento é hoje. A Bíblia diz, se hoje ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração. O dia de Deus é hoje. Porque eu não sei o que vai acontecer daqui a 10 minutos. Há uns 3 anos atrás, nós terminamos o nosso culto aqui de quarta-feira à noite, bênção. A irmã Josefina estava aqui adorando a Deus, uma irmã consagrada, uma irmã que vibrava com a presença do Senhor Jesus na sua vida. Ela não perdia nenhum culto de quarta-feira, toda quarta ela estava aqui na nossa adoração. Aliás, ela não perdia culto nenhum, morava aqui bem em frente à igreja, onde a irmã Ivete mora. A irmã Ivete disse que mora muito longe da igreja, queria morar mais perto. A irmã morava ali, no mesmo prédio. É incrível, irmão, saiu do culto. Não demorou nem 2 minutos, a irmã já tinha morrido. Porque ela foi atravessar a avenida em frente à igreja, veio um louco a mais de 140 por hora na faixa de pedestre e ceifou a vida da nossa querida irmã Josefina. O que eu estou dizendo para vocês? E se não está preparado? Concorda, gente? Porque para a irmã Josefina foi o chamado.
Ela agora só aguarda o dia da ressurreição, quando a trombeta soar, a Bíblia diz, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ela só está aguardando a ressurreição. Não tenho dúvidas do seu testemunho de fé. Uma mulher crente que testemunhava verdadeiramente com o estilo de viver que Jesus era o Senhor da sua vida. Portanto, estar preparado é algo que eu tenho que estar preparado agora. Porque eu não sei se eu vou estar vivo amanhã, ou se de repente a trombeta pode soar hoje mesmo, e ele voltar hoje, porque se ele não voltar, eu tenho que ir. Ficar esperando a trombeta tocar e eu ressuscitar. Uma coisa é certa, se ele não vem, eu vou ter que ir. E ficar aguardando. Uma coisa é certa, que a sua segunda vinda arrebatadora, a sua segunda vinda para estabelecer o seu reino eterno, ela é a maior verdade para mim, que creio nele, que a sua palavra é fiel e verdadeira. Não tenho dúvidas no meu coração. Eu creio. Quando a trombeta de Deus soar, Cristo vai voltar. Ele voltará. Por isso, igreja aqui reunida, você que vai me assistir neste vídeo, a verdade é absoluta, ele vem. É maravilhoso, irmãos, como eu disse, que Jesus contou histórias como essa da figueira. É maravilhoso que ele ilustrou os chamados sinais que nós deveríamos, ele disse, observai os sinais. Isto é, fique atento na sua geração, fique atento aos sinais. Jesus enumerou vários sinais da sua volta. Todo o capítulo 24, como eu disse para vocês, no capítulo 24, eu não vou ler por causa da hora, mas nos versículos 4, versículo 5, versículos 23, até o versículo 26, ele fala do estado de apostasia geral que aconteceria no mundo, geral que eu diz, não de 100% das pessoas, mas uma apostasia generalizada de gente. Que é apostasia? Apostasia é a pessoa crer, a pessoa está vivendo, a pessoa converteu-se ao Evangelho, caminhou no Evangelho, mas depois apostatou. Quer dizer, quem é apostasia é abandonar a fé. É largar os caminhos de Deus. Irmãos, é assustador o número de pessoas que abandonam e têm abandonado o Evangelho nos últimos tempos. Muitos não deixaram de crer, mas não vivem. Crentes mornos. Jesus diz que o morno é pior do que o frio. Que é o morno? É aquele que não deixou de ser, mas também não é. Ele disse, esse eu estou pronto a vomitar-me. Vomitá-lo. Estamos vivendo essa época de uma mornidão espiritual, de uma frieza na fé, de pessoas que não têm primazia para Deus, não honram a Deus como o Senhor primeiro da sua vida. Muitas coisas na terra ocupam o primeiro lugar no seu coração. E Jesus disse que quando o amor é dividido, uma casa dividida é complicada. Ele disse, eu
quero ser o Senhor primeiro e único da sua vida. Nós estamos vivendo numa época de uma apostasia, irmãos, incrível. Pessoas que viraram as costas para Deus e pessoas que continuam crendo de uma maneira apenas de boca, mas não de vida. A segunda vinda será de fato precedida por um abandono da fé verdadeira. O engano religioso vai estar em alta. Nunca houve tanta mentira religiosa como nessa geração. Novas seitas, novas igrejas que aparecem todos os dias. Jesus vai dizer que no nome dele apareceria novas seitas, novas religiões, novas igrejas surgindo, principalmente enganando com a chamada multiplicação de milagres. Doutrinas falsas. Usando o nome de Jesus e enganando pessoas, muitos, por não estarem verdadeiramente firmados na Bíblia, porque hoje geração complicada, a nossa geração, irmãos. E Jesus disse: conhecereis a verdade. Uma geração de pouco conhecimento da verdade, uma geração de fé superficial, uma geração que qualquer dificuldade que tem, a pessoa abandona porque não conhece a Deus de fato e de verdade. Haverá falsos profetas. Jesus disse, se possível, enganando os próprios escolhidos. Jesus disse que haveria falsos profetas, falsos cristos, falsas doutrinas e muitos milagres feitos no nome de Jesus, mas ele não está ali, só o nome dele. Vivemos hoje a explosão da falsa religião. O islamismo cresce mais que o cristianismo na face da terra. As falsas religiões de ficção, as grandes religiões continuam cada vez conseguindo mais adeptos no mundo. Os desvios da verdadeira teologia bíblica são graves. O liberalismo, o misticismo cristão, o sincretismo religioso, que coisa absurda na nossa geração. Os grandes seminários que formaram teólogos e missionários hoje estão vendidos aos liberais. Muitas igrejas históricas já se renderam ao verdadeiro liberalismo. Abriu a porta para entrar todo tipo de libertinagem. Hoje eu nem posso falar muita coisa que eu gostaria de falar aqui, porque considera hoje como homofobia, como... Mas você entende o que eu estou dizendo. Tudo que é gravado hoje, você tem que ter um certo cuidado. A depravação moral, irmãos, é grande na nossa geração. Jesus fala aqui nesse capítulo 24, versículo de número 12, ele disse assim, olha... E por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. A iniquidade vai se multiplicar e o amor se esfriar. O mundo vai estar sem referência, perdido, confuso, sem balizas morais, sem um norte ético, sem uma direção verdadeira. Vai existir desintegração da família, a falência das instituições, o colapso dos valores morais e espirituais.
O índice de, como disse, de infidelidade conjugal é alarmante. Divórcio, então, tão comum. Como diz Hernandes Dias Lopes, se era incomum dentro da igreja, já não é mais, é comum como fora da igreja. Hoje, dizem que até o narcotráfico está invadindo as igrejas. A época da revolução sexual. Hoje eu dizia naquela breve palavra para aquele casal, eu li as palavras que Jesus disse. Vocês não lembram que foi escrito lá no princípio que Deus fez homem e mulher? E que Deus disse, deixa o homem pai e mãe e una a sua mulher. Não há outro gênero. Uma geração que se rende a tudo. As drogas, famílias sendo dissolvidas diariamente, a violência, ela cresce, multiplica. Uma geração global, mas uma geração de gente vivendo uma solidão incrível. Uma geração de gente que, no meio dessa revolução global, se sente tão só que nunca houve tantos suicídios como na nossa geração. Por quê? Porque a máquina não transfere calor humano. As pessoas olham pouco no olho. Pouco no olho. Meus 2 netos ficam na minha casa. E eu estou curtindo esse tempo maravilhoso da Heloísa, porque ela gosta de olhar no meu olho. Mas o Arthur já não está olhando mais muito no meu olho, não. Ele fica com o olho na telinha. Você está entendendo? Eu digo, Arthur, oi, vô. Olha aqui, rapaz. Olha no meu olho. Porque interage muito com... Entendeu? Com o tablet, com o celular, uma televisão. E uma geração de gente sozinha. Porque a máquina não abraça. Mas pai abraça, mãe abraça, amigo abraça, marido abraça, esposa abraça. Eu espero que esteja acontecendo isso lá. Entendeu? Amém, gente? Vamos ficar em pé. Ele vai voltar. Amém. E como eu disse hoje à noite, para você ir encontrar-se com Ele, você já precisa estar seguindo, comprometido com Ele hoje. Por isso a Bíblia disse, se hoje você ouvir a voz dele, não feche o coração, não endureça o seu coração, assim como aconteceu com a geração de Noé. Como está o seu coração? Quem sabe hoje à noite você quer abrir o seu coração e dizer, Jesus, eu quero recebê-lo. Eu quero que o Senhor entre no meu coração.
E quem sabe você está vivendo um momento na sua vida que você sente que o seu amor por Jesus não é o mesmo que era antes, está ficando frio, está ficando mais tradição do que verdadeira espiritualidade. Quem sabe? É dia de ceia, mas é dia, irmãos, muito sério hoje. Não é só a ceia, é participar da grande ceia com Ele na glória. Tem alguém aqui ou pessoas aqui que quer primeiro, antes da ceia, vir aqui à frente, abrir o seu coração para Deus, se render a Jesus? Tem alguém? Vem aqui à frente para a gente orar juntos. Eu gostaria que toda a igreja fechasse agora seus olhos. E vocês, meus queridos, que estão aqui à frente, renovando este pacto com o Senhor, renovando nessa noite a entrega do seu coração para Deus, que hoje à noite você possa dizer: Jesus, desperta cada dia mais a minha fé. Eu quero me render, ainda que isto implique em preço, mas eu quero verdadeiramente fazer aquilo que o Senhor disse: tomar a minha cruz, diariamente renunciar a mim mesmo. Eu quero viver para o Senhor. Santo Espírito de Deus, continua ministrando a igreja aqui reunida. Oro pelos meus queridos irmãos que estão aqui diante desse altar, que com certeza estão aqui porque o Espírito do Senhor os moveu a chegar aqui. A palavra nesta noite nos confronta, e eu oro por cada pessoa que ficou ali no banco e que precisa muito de dar ouvidos a esta palavra. Oro pedindo, Senhor, que tudo aquilo que impede seja rompido, quebrado pelo poder do nome de Jesus. Oro, Senhor, pedindo nesta noite salvação de almas neste lugar. Ó Senhor, transformação de almas neste lugar. Oro pedindo que o milagre do novo nascimento aconteça nesta noite, porque eu creio que nesta noite não é em vão que essa palavra foi colocada no meu coração, não é em vão que o Espírito Santo está falando. Por isso, Senhor, nesta noite, traz, ó Senhor, lá no fundo, lá no coração, lá na mente, pois a sua palavra é como espada, que ela penetra, ela vai aonde palavras humanas não podem ir, mas a sua palavra traz discernimento, a sua palavra traz de fato para o homem. Ó Senhor, mudança de vida, que nesta noite haja mudança, que essa noite haja transformação, haja renovo. Abençoa cada pessoa aqui, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Amém.